Bom, e agora é hora do Pondé, né? São 9 horas e 49 minutos e o Pondé vai conversar aqui conosco, mais uma vez, sobre ideologia. Não tem como fugir do tema, né, o Pondé? Então a pergunta para você é essa. O que é a direita? Qual é o espectro da direita hoje no Brasil? Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Na sequência da afirmação ontem do ex-comandante, né, o Vilas Boas, general Vilas Boas, comparando o Olavo de Carvalho a Trotsky, né, essa comparação ela está próxima do que, há algum tempo atrás, nos Estados Unidos, o Paulo Guedes teria perguntado ao Olavo de Carvalho, afinal de contas, porque ele estaria querendo destruir a revolução da direita no país, né? Comparar o Olavo a Trotsky no cenário da Revolução Russa e na sequência dela é dizer que o Olavo de Carvalho estaria fazendo um trabalho de desestabilização movido, antes de tudo, por vaidade, né? Por isso que o Vilas Boas faz uma referência a um certo vazio existencial. E é interessante porque a palavra vazio, ela está diretamente ligada à palavra vaidade, no latim vanitas, né? Em que vazio e vaidade são mais ou menos como uma derivada da outra e uma associada à outra, quer dizer, a vaidade associada a vazio. Mas para além dessa especulação, Zé Paulo, e essa comparação quer dizer que o Olavo estaria agindo como elemento desestabilizador da tentativa de se ter um governo no país, pela primeira vez, um pouco mais à direita. O espectro da direita, assim como o espectro da esquerda, ele é variável. No caso do Brasil, que a direita, de alguma forma, voltou ao governo depois de muito tempo, eu diria que você tem uma direita associada a costumes, uma direita associada a grupos evangélicos, que está preocupada, digamos assim, a uma certa reforma dos costumes, e nessa posição a direita ela sempre tende a um, digamos assim, um utopismo, né? Um utopismo, ou melhor dizendo ainda, uma atitude meio regressiva, porque não há como se voltar ao passado em absolutamente nada. Inclusive porque se alguém pensar na família brasileira dos anos 50 e 60, essa família como utopia de papéis felizes e realizados dentro de casa, nunca existiu. Basta ler Nelson Rodrigues, certo? Que já apontava as tensões internas à família, não só à família, e o Nelson Rodrigues era, inclusive, historicamente, completamente identificado com a direita. Eu acho que há uma outra direita no Brasil atualmente, que ela é mais associada à defesa de um Estado menor, um panorama mais liberal em economia, representado inclusive pelo Paulo Guedes, que é uma direita econômica, num certo sentido mais moderna, né? Porque ela associa uma atitude liberal moral, no sentido de que o indivíduo tem a possibilidade de fazer certas escolhas com relação à sua vida, uma posição liberal econômica, identificada, por exemplo, com a escola austríaca, de autores como von Mises, que na verdade está na matriz da formação do Paulo Guedes, ou o próprio Hayek, que entende a sociedade como, em grande parte, uma ordem social espontânea e expandida, que é a definição que é dada pela escola austríaca, que é justamente o mercado e as atividades comerciais. Então, essa direita é uma direita mais ligada, distante da ideia de reforma de costumes e mais ligada a uma atividade econômica livre, empreendedora e com o Estado que atrapalhe menos as posições, as atitudes das empresas e das pessoas. Eu diria que no caso do Brasil hoje, Zé Paulo, você tem basicamente essas duas posições à direita, né? Existe uma direita também aí um pouco mais filosófica e um pouco mais digamos assim, complexa do ponto de vista do dia a dia, que é a direita identificada como a tradição inglesa do final do século XVIII, que é uma direita cética com relação às inovações sociais e às engenharias sociais ligadas aos partidos revolucionários, desde os jacobinos até os soviéticos. Mas aqui no Brasil eu acho que é o espectro da direita reformadora de costumes, reacionária, e uma direita mais ligada à ideia de diminuição do mercado e diminuição da tutela dos indivíduos. Essas duas estão praticamente, assim, elas estão profundamente em combate dentro do governo
Bolsonaro, e os militares, hoje em dia, os militares não têm uma tradição no Brasil de estarem associados a uma direita liberal econômica, como no Chile, mas eles têm feito uma espécie de anteparo aos excessos do grupo olavista, que é claramente um pouco paranoico e um pouco radical e reacionário no sentido moral. É boa essa definição sua aí. Você falou de reformista e reformador, né? É uma diferença também entre esquerda e direita, não é, Pondé? Inclusive porque, assim, se você pensar do ponto de vista da ideia de reforma, a esquerda sempre teve mais associada a um processo de reforma mais violento, mais radical. Enquanto que quando a esquerda vai ficando um pouco mais reformista, como se fala na Europa, ela é uma esquerda que está mais perto de, digamos assim, processos intermediários, negociação com os empresários, negociação com os sindicatos, negociação com a sociedade civil, e é justamente da ideia de uma postura reformista em relação aos intentos da esquerda que surge a social-democracia na Europa, que durante muito tempo foi visto como regime ideal. Então, até a próxima, hein, Pondé? Até sexta. Obrigado. Bom trabalho.